Estamos de volta aqui no nosso Revista da Cidade e agora nós vamos falar sobre as notícias, né, que aconteceram nessa semana. Vamos falar sobre o Mensalão, a Operação Porto Seguro e tudo o que vem acontecendo. Revista da Cidade, como sempre, vocês andam acompanhando. De segunda a sexta nós recebemos o doutor Eduardo Leite. Tudo bem? Bom dia, Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. É sempre uma satisfação estar aqui. Sim. E é ótimo a gente abordar tudo o que acontece, principalmente a violência. Mas agora não tem como não falar da Operação Porto Seguro, que tem várias revelações novas que foram feitas, né? Inclusive essa semana mesmo, do Paulo Vieira, que ele falou uma série de coisas, disse que iria falar mais, né, entrando num acordo com o Ministério Público para ter certos benefícios. Como que funciona isso? Um parecer geral, lógico. Na verdade, o que acontece é o seguinte, como é que nós podemos entender delação premiada? Sim. Delação premiada que inclusive foi agora desencadeada até pelo Marco Valério, tentando aí envolver o ex-presidente. Mas a delação premiada, o Paulo Vieira já se antecipou, ou seja, já ameaçou fazer algumas revelações e que poderia aí revelar nome de outras pessoas envolvidas para poder se beneficiar antes mesmo, ou seja, durante a instrução do processo. Porque a denúncia aconteceu agora semana passada, foram 23 pessoas denunciadas, dentre eles o próprio Paulo Vieira, apontado inclusive como chefe de todo esse esquema de corrupção, enfim, de vários crimes, falsificação de documentos e outros crimes, formação de quadrilha. Então, para que ele não seja rotulado durante o processo criminal, então ele já se manifestou e fez isso através da imprensa, né? Ou seja, já fez uma coletiva, ou seja, e manifestou o interesse de fazer a delação premiada, até para se beneficiar. Isso, na verdade, já se entende como uma confissão, né? Já se entende, porque se a pessoa quer fazer uma negociação, ou seja, fazer uma delação premiada, um negócio com o Ministério Público, né, trocar revelações de outros nomes com a pena, né? Porque a delação premiada, ela vai desde redução de pena até o perdão judicial. O que é o perdão judicial? Ou seja, você elimina a pena, não existe mais pena. Então esse é o objetivo, por isso que eles estão agora correndo. O próprio Carlinhos Cachoeira também já se manifestou, também já fez ameaça. Então essa semana aqui nós tivemos três manifestações em 3 casos distintos, né, com relação à delação premiada. Mas ela funciona assim, ou seja, quando a coisa aperta, então obviamente, antes de espanar, então já estão dizendo que vão entregar os seus companheiros de crime. Que apertou bem, inclusive para o Marcos Valério, que acabou dizendo que o Lula participava do Mensalão. Ele fez várias declarações e, enfim. Será que vai sair mesmo essa investigação? Será que o Ministério Público vai investigar o ex-presidente Lula? O grande problema do Marco Valério é que, na verdade, é intempestivo. O que é intempestivo? Já passou o tempo. Ele deveria ter feito isso lá atrás. Aliás, teria prestado um serviço à nação se ele tivesse revelado, da mesma forma que o Roberto Jefferson se beneficiou, porque o Roberto Jefferson teve uma pena diminuída, ou seja, uma pena reduzida, porque toda essa questão do Mensalão foi desencadeada em função de uma denúncia feita por eles, admitindo, inclusive, que o partido teria recebido uma quantidade de dinheiro naquela época e alertou ao Zé Dirceu, naquela oportunidade, de que havia um esquema de corrupção dentro da Câmara dos Deputados para que os deputados votassem com o governo. E essa votação com o governo teria uma contrapartida que era justamente receber recursos através daquelas operações, daqueles empréstimos feitos que foram, obviamente, fictícios, Banco BMG e outras instituições que estavam envolvidas naquela oportunidade. Então, é lógico, eu acho que a Procuradoria-Geral da República, ela tem um problema na mão. Eu acho que não só ela, mas sobretudo o próprio STF, o Supremo
Supremo Tribunal Federal, porque o que fazer diante de tantas denúncias onde você tem uma questão, na verdade, requentando a questão do mensalão, ou seja, buscando novas informações do mensalão para poder envolver o ex-presidente Lula. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Aí você tem uma outra questão que é o Porto Seguro, Operação Porto Seguro, que também envolve a Rose, né, que era a principal, era a chefe de gabinete da época do ex-presidente, que também já envolve, tenta, ou pelo menos já aponta o ex-presidente como também uma pessoa que tinha conhecimento de todos os fatos ocorridos. Então nós estamos numa segunda situação envolvendo o ex-presidente Lula, de que ele efetivamente não sabia de absolutamente nada. Sim. Então isso é comprometedor, né? Porque o que acontece? Um presidente que foi durante 8 anos presidente de uma nação, ou seja, que com todos os problemas que ele tem que enfrentar de um país complexo como o nosso, e de repente se vê diante de mais uma vez, né, no olho do furacão, então é realmente bastante complicado. Agora, é o que eu digo, são duas instituições, o Ministério Público Federal, que tem obrigação, tem o dever de fazer a investigação, sim, e sobretudo o STF também, o Supremo Tribunal Federal, que são os ministros, né, hoje presidido pelo Joaquim Barbosa, que obviamente tem aí um problema, ou seja, como fazer diante dessa situação, né, porque já está no fim, o mensalão na verdade agora a única coisa que tem para ser julgada é a questão da perda do mandato. Né, até ia perguntar isso, que foi adiado, iria ser na segunda ou na terça-feira e foi adiado. Por que foi adiado? O que acontece é o seguinte, o último voto, porque na verdade nós tivemos um empate, né? Ou seja, tivemos 4 ministros que votaram pela cassação dos 3 deputados, e 4 ministros votaram pela absolvição, ou seja, que fosse atribuído, não pela absolvição, mas que fosse atribuído à Câmara dos Deputados ou mesmo o Senado Federal essa cassação, esse processo de cassação. O que acontece? Se não for cassado pelo Supremo Tribunal Federal e for para a Câmara, que é o organismo competente, enfim, a princípio, segundo a Constituição, em seu artigo 55, o que acontece? Vai ser instaurado um procedimento de cassação, isso vai levar pelo menos 2 anos para poder, ou seja, chega no final do mandato, ainda eles estão investidos na função pública. Então a grande discussão é em relação a isso. Agora, com o voto do Celso de Mello, que já se antecipou, inclusive, né, já se antecipou, que era a favor de manifestar na sentença, no final da sentença, logo depois que promulgada a condenação, ou seja, a dosimetria de pena, a quantidade de pena que cada um receberia, então já se manifestaria a questão da perda do mandato. Dos 3 deputados. Então isso provavelmente o Celso de Mello vai seguir essa questão da cassação. Claro. Então diante disso vai desempatar e nós vamos ter 5 votos a favor e 4 votos a favor à cassação e 4 votos contra, remetendo isso para a Câmara, né? Agora o Peluso, que era o que já se aposentou, que era o presidente, o presidente antes do Aires Brito, que se aposentou logo no começo do processo do mensalão, ele deixou, inclusive, o voto dele dizendo que o João Paulo, por exemplo, que é do PT de São Paulo, seria cassado, ou seja, então ele já se manifestou, mas isso só em relação ao João Paulo, né? Então, de qualquer forma, nós temos que esperar o Celso de Mello se recuperar de uma gripe, de uma pneumonia, para que ele possa ler o seu voto e aí sim sacramentar essa questão da cassação. Mas eu acho que nós estamos assim num problema bastante sério, porque se o Supremo Tribunal, e que tudo indica que ele vai realmente manifestar a cassação desses deputados, o presidente da Câmara já disse que não, que na verdade o processo tem que tramitar pela Câmara dos Deputados. Então eu acho que vai ter um conflito entre os poderes, o que isso é muito ruim, porque na verdade você fragmenta as instituições, ou seja, ordem judicial, decisão judicial, ela tem que ser cumprida. A partir do momento que ela não é cumprida, você coloca em xeque, né, aquele poder, né, que é o poder judiciário. Então eu acho que nós temos aí uma questão bastante delicada no futuro, que é o poder legislativo, né, ou seja, medindo força com o poder judiciário, Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, né? Ou seja, então nós temos esse problema a ser enfrentado aí pela frente.
frente, isso sem dúvida nenhuma. Que não tem nem o que falar, é complicado e por esse motivo que vai demorar tanto mais tempo. O que acontece? Não, o Celso de Mello retornando e provavelmente na próxima quarta-feira retoma e já decide com relação a essa questão da cassação. E me parece que eles já vão fechar, eles querem já fechar a sentença do mensalão para aguardar só o trânsito de julgado. O que é o trânsito de julgado? Na verdade é o período, é o prazo que tem para qualquer tipo de recurso. Só que o que acontece? Como nós estamos numa instância que é a última instância, o único recurso que pode ocorrer é o recurso em relação à própria sentença, à dosimetria de pena, enfim, aquelas medidas que vão para postergar o trânsito de julgado. Então, somente é isso. Né? Então, essa é a fase que nós temos. Mas eu acredito que antes do final do ano já tenhamos aí a solução da questão do mensalão. Pelo menos a questão do mensalão, né? Assim a população espera que tem que ser solucionado. Agora, a novela mexicana não termina, porque agora com essas revelações do Marco Valério, então obviamente vai ter aí um outro desdobramento. Tem muita história ainda para contar. Agora, mudando de assunto, o Carlinhos Cachoeira, né? O Cachoeira, a Justiça concedeu nesta terça-feira habeas corpus ao empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, mais conhecido como eu acabei de falar, e a decisão é do juiz federal Tourinho Neto, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Segundo essa acusação, ele controlava um esquema centrado em um jogo ilegal, mas que se expandiu para o desvio de recursos públicos por meio de corrupção de agentes. É aquilo que a gente estava falando. Apertou um pouquinho essa situação e aí o Carlinhos Cachoeira acabou dizendo que tem mais declarações para fazer. O Carlinhos já se manifestou, inclusive, da questão da delação premiada. Sim. Já diz o seguinte, que ele é o garganta profunda, né? Entre aspas. Eu vi essa matéria. Ele fez essa... E é uma pessoa irônica, né? E obviamente diz que tem muita coisa para ser revelada que envolve a questão do Partido dos Trabalhadores, o PT, e então está fazendo essas ameaças. Agora, a questão de ter sido concedido habeas corpus para ele, o juiz na terça-feira, e foi colocado em liberdade. Por quê? Porque na verdade, quando foi promulgada a sentença condenatória, ele respondia o processo em liberdade. Como ele respondia o processo em liberdade, então o Tribunal Federal concedeu a ele recorrer em liberdade. Então o que nós estamos diante, porque as pessoas não conseguem entender, ele fica preso, depois é colocado em liberdade, aí 10 dias depois vem uma condenação, aí ele é preso de novo. Aí ele faz declarações. Aí agora ele é colocado em liberdade em função de um habeas corpus e as pessoas não conseguem compreender. Mas será que isso não tira a credibilidade do que ele fala diante a justiça? Olha, ou não? O problema é o seguinte, todo e qualquer acusado, a versão dada por ele não deveria ser, mas ela já é recebida com certa reserva. Então eu acho que não porque a lei não diz isso, a lei diz que a declaração dele tem que efetivamente falar a verdade. A Constituição diz que o réu pode mentir. A Constituição diz que não há o crime de perjúrio como acontece nos Estados Unidos, ou seja, o réu que mente pode ser punido. Aqui no Brasil não, o nosso sistema, o réu pode até mentir, a vítima pode até mentir, entendeu? Só não pode mentir as testemunhas arroladas no processo. Então isso é uma coisa contemplada no nosso ordenamento jurídico, na Constituição, nas leis que regulam esse procedimento, né? Agora, a questão da valoração, ou seja, se tem esse peso, se é mentira, se é verdade o que ele fala, é óbvio que isso vai depender muito de outras provas que são coletadas, porque não é só a versão do acusado. É a mesma coisa da questão da delação premiada. Não adianta o réu, depois de condenado, querer fazer uma negociação com o Ministério Público Federal ou com qualquer outro Ministério Público. Melhor fazer durante o processo ou até antes. Não, porque o que acontece, depois que ocorreu, ou seja, a sentença condenatória, fica mais difícil. Por quê? Como é que ele vai ouvir? Como é que ele vai receber aquela notícia, aquela denúncia? Né? Então, por essa razão é que o Ministério Público pode ou não concordar, e quem tem que homologar é o juiz. Porque a delação premiada é homologada pelo juiz. O juiz tem que estar convencido de que aquela delação, ou seja, aquela versão narrada de fato, ela vai ser útil para poder desvendar qualquer outro tipo de crime que tenha ocorrido.
Então, a delação funciona dessa forma. Agora, o Carlinhos, o fato dele agora recorrer em liberdade e aguardar, hoje mesmo, essa semana aqui, ele já foi denunciado, ele mais o prefeito de Palmas, em Tocantins, já foram denunciados por formação de quadrilha, problemas de licitação, de coleta de lixo, enfim, já tem uma outra denúncia já correndo na Justiça de Tocantins por conta também de crimes praticados contra a administração pública. Né? Então, assim, as pessoas saem de uma, já tem outra. Por quê? Porque, na verdade, essa questão, esse círculo vicioso já vem ocorrendo, criminoso já vem ocorrendo há décadas nesse país. Então, o que acontece? E a justiça, como lenta, demora para apurar, o Ministério Público tem que buscar provas, enfim, tem que apresentar um conjunto probatório, ou seja, uma quantidade de provas periciais, testemunhais, documentais, e todo crime contra a administração pública geralmente precisa de documentos. Então, eles vão atrás de quê? Interceptação de telefones, e-mails, né? O Porto Seguro, normal ser um processo longo, tem que apurar minuciosamente. Porque você não pode simplesmente estar diante de um processo temeroso, né? Todo processo criminal temeroso, o que acontece? Acaba sendo arquivado. Então, por essa razão, você tem todo esse tempo que é necessário para poder fazer a coleta de provas, que é de fundamental importância. Sem elas, você não consegue conduzir um procedimento. Não adianta só falar, tem lógico, que provar. Tem que provar, lógico. Exatamente. Nós estávamos falando de delação premiada para cá, para lá, 3 casos essa semana, Carlinhos Cachoeira, Marcos Valério, Paulo Vieira. O que é exatamente delação premiada? Só para todo mundo em casa entender melhor. A delação premiada é uma compensação que a pessoa recebe, ou seja, com a redução da pena ou com o perdão judicial. O que é o perdão judicial? Ou seja, isenta de pena, elimina a pena, mediante as informações prestadas. Só que essas informações prestadas, elas necessariamente deverão ser úteis para poder apurar um outro crime, revelar um outro crime, desvendar um outro crime. Por essa razão é que você precisa efetivamente que as informações, que a delação, que a história contada pelo acusado, obviamente pelo condenado, tenha alguma utilidade, porque se não tiver nenhuma utilidade, não tem razão nenhuma, né? O Marcos Valério poderia ter feito a delação premiada lá atrás, né? Ou seja, mais pessoas obviamente estariam respondendo por esse processo, né? Como agora a coisa já passou, enfim, aí fica mais difícil de você, qual é a credibilidade que ele tem, né? Só porque agora foi condenado a 40 anos, ele vem agora com essa história e apresentar uma versão de que teria pago as despesas pessoais do ex-presidente Lula. Então tem que ser colhida com uma certa reserva essas informações. Então a delação premiada ela tem que ter todo um critério para que ela possa efetivamente ter alguma utilidade. Claro. Vamos mudar agora de assunto, porque essa semana veio à tona o caso Matsunaga. Não tem como não citar, saiu em todos os jornais, que é o interrogatório de Elise Matsunaga e da ex-amante também de Marcos Kitano Matsunaga, assassinado em 20 de maio deste ano. Ele foi remarcado para o dia 30 de janeiro. O que aconteceu? O que ocorre é o seguinte, na verdade é o processo criminal. Ela responde por um crime triplamente qualificado. Todos nós sabemos. Sim. A vítima era um empresário, né, de uma empresa bastante conceituada, e em função supostamente de um crime passional, ela confessou o crime dias depois, dia 6 de junho, o fato aconteceu no final do mês de maio. Logo depois foi encontrado o corpo, 2 dias depois foi o corpo foi encontrado aqui em Cotia, né, e completamente destroçado, né, ou seja, porque ela teria feito toda esquartejou e aí ela acabou despachando esse corpo numa região próxima de São Paulo. E aí o que aconteceu? Ela confessou logo depois e ela se encontra inclusive presa agora. O processo deu início, as testemunhas de acusação foram ouvidas, as testemunhas de defesa foram ouvidas e o interrogatório da acusada é sempre o último ato do processo antes de um juiz de admissibilidade, o que é dela ser remetida para o tribunal do júri. Entendeu? Então o processo ele funciona dessa forma. Por essa razão, em função da falta de uma testemunha que é justamente a suposta ex-amante,
né, a ex-amante do Quintana, do Marcos, do Matsunaga, por ela não ter se apresentado para ser ouvida, então, consequentemente, não pode haver uma inversão, né? Você não pode ouvir uma testemunha antes mesmo da acusada, que é o último ato da acusada. Então, por essa razão, esse depoimento foi transferido para dia 30 de janeiro agora do próximo ano. Inclusive, a defesa da Elise quer exumar o corpo. Essa questão, a exumação, ele tem um objetivo, ou seja, produzir prova científica, né, pericial. Ela já não tinha declarado como que foi, ela até fez a reconstituição, não é, da cena, do crime, de todos os atos que ela cometeu. Ela disse como foi, aí já foi enterrada e depois de 7 meses a defesa tem o direito de exigir isso? A grande discussão desse processo é o seguinte: se ela esquartejou ainda com ele em vida ou não. Então, por isso que eles querem fazer exumação, a defesa quer fazer exumação, para mostrar que quando ela fez o esquartejamento, ele já estava morto, né? Então, essa é a razão pela qual. O que isso significa? Significa o seguinte, que é buscar a causa da morte. Se ele morreu em função do disparo, que é um único disparo que ela teria dado, obviamente o esquartejamento ocorreu posteriormente à morte dele. Se não, a causa-morte foi outra, né? Ou seja, se não foi em função do disparo, e é isso que eles querem provar, né? Que a defesa quer provar, para poder diminuir a pena. Então, para você não agravar a pena, você diminuir a pena. Mas não isentem absolutamente nada. Aí, na verdade, só eles estão trabalhando com uma redução de pena, mesmo porque a Elise já é uma reconfessa. Ela já confessou o crime e, obviamente, agora, no seu interrogatório, ela vai afirmar o que ela já fez, a confissão que ela já teria dado anteriormente. Sim, mas no seu parecer, claro, generalizado, não seria desnecessária a exumação do corpo? Olha, às vezes as pessoas falam, mas a exumação é um sofrimento a mais para a família e tal. Ou seja, é a busca da verdade, né? Quando você tem que buscar a verdade dentro de um processo criminal, se faz o que for necessário, inclusive a exumação. Então, eu tenho uma visão muito pragmática em relação a isso, porque eu sou da área do júri, né? E se tiver que pedir exumação, eu já fiz pedido de exumação em alguns processos, até para provar alguma coisa, né? Às vezes a pessoa fala, recebi o disparo, ele estava de frente, eu estava de costas. Então você tem novamente. Aqui é a causa da morte, ou seja, como está se levantando, o próprio Ministério Público levantou essa questão de que ela esquartejou ele em vida. Então o que acontece? A defesa quer provar de que, na verdade, ele teria morrido em função do disparo de arma de fogo e não necessariamente da retaliação que ela teria feito, que aí é um sofrimento, enfim, tudo isso que o Ministério, para agravar ainda mais, para qualificar o crime, para que ela tenha uma pena, porque a pena dela vai de 12 a 30 anos. Né? Se eventualmente a defesa... Se for provado, aí fica próximo de 12. Se não for provado, ou seja, aumenta a pena. Porque pode chegar até 30. Vai de 12 a 30 anos. Né? Então é difícil de você hoje estabelecer qual é a pena que ela vai efetivamente ser condenada, né? Mas existe a confissão. A confissão, na verdade, ou seja, já admitiu a autoria do crime. Sim, sim. Agora, para concluir as principais notícias da semana, nós vamos falar da onda de violência que não para, não é, doutor Eduardo? Não para, dos comerciantes sendo atacados. É uma série de violências. Nós falamos, inclusive, dos ônibus que foram incendiados. Nós citamos a lei seca, pessoas embriagadas matando pessoas. São tantos casos que a gente acaba até se perdendo, né? Diante de tantos acontecimentos. O que ocorre, lógico que nós continuamos ainda nessa onda com muito menos do que há 2 meses e meio atrás. Entretanto, continua persistindo essa questão do toque de recolher. E o toque de recolher, nós já falamos a respeito disso. Qual é o objetivo do criminoso, né, dessas organizações criminosas? É justamente fazer com que as pessoas tenham esse temor. Amedrontar a sociedade. Por isso que eles queimam ônibus. Ônibus é uma ação. O objetivo do criminoso, muitas vezes, não é efetivamente matar as pessoas carbonizadas dentro. Querem, na verdade, criar uma situação. Eles criam uma situação, criam um fato, né, de controle e de temor, porque incendiar é um ato, claro que entre aspas, terrorista, sim, né? Terrorista, claro né? Então o que acontece? O objetivo é esse, ou seja, é criar temor.
trabalho para que os próprios comerciantes fechem os seus estabelecimentos, os taxistas não trabalhem mais à noite. Então cria um temor na sociedade e as pessoas são obrigadas na verdade, anunciar o fechamento antecipado, e isso é entendido como um toque de recolher. E na verdade não é toque de recolher, porque a polícia está aí, né? Está fazendo o trabalho dela, a polícia militar está realmente combatendo. Você acha que falta a sociedade denunciar? Falar, olha, está acontecendo isso no meu bairro? O grande problema, principalmente na periferia, você tem a questão da lei do silêncio ainda, né? Ou seja, o marginal, ele está lá full time, ou seja, 24 horas. A polícia não está 24 horas dentro daquela comunidade. O cidadão comum acaba convivendo ali com aquela situação diariamente. E o temor é maior para ele, porque se ele delatar, se ele denunciar, mesmo com as denúncias anônimas, ele pode sofrer alguma retaliação, né? Mas a denúncia é anônima, as pessoas podem fazer e devem fazer a denúncia para que elas possam, no futuro, ter pelo menos uma segurança a mais, né? Sem a denúncia, fica difícil de você fazer qualquer tipo de combate à criminalidade e prevenção da criminalidade sobretudo. Então, eu entendo exatamente isso. Eu acho que aos poucos as coisas vão se acertando e nós vamos chegar numa tranquilidade. Assim, todo mundo espera. Quero agradecer, doutor Eduardo. Eu que agradeço. Agradeço mesmo a participação. Bom final de semana. É muito bom deixar todo mundo ficar bem informado. Isso é muito importante, e também esclarecer alguns fatos, porque muita gente em casa tem dúvida. Doutor Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço, muito viu? Obrigada. Muito obrigado. Bom final de semana para todos. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Até a próxima, segunda. Vamos